Então, a gente viu ali, né, a primeira etapa, a gente falou sobre a perdição, né, que foi o primeiro capítulo, foi todo ele sobre a perdição mais focada ali para os gentios, né, que ficavam todos indesculpáveis pelo pecado, porque toda a criação anunciava, apontava para a divindade. Depois, no capítulo 2, nós vimos aí agora os judeus, a partir da lei que eles tinham, né? Então, a gente trabalhou bem também a questão do pecado em relação ao judeu. E na metade do capítulo 3, nós finalizamos ali a parte da perdição e começamos a justificação. Da segunda metade do capítulo 3, o capítulo 4, que aí nós trouxemos ali um panorama com um pano de fundo, né, do Antigo Testamento sobre a promessa da vida de Adão, contrastando ali as leis mosaicas, né, e o capítulo 5, né, nós finalizamos o capítulo 5, só que essa parte da metade do capítulo 3, o capítulo 4, e essa parte, um pouco mais da metade do capítulo 5, a gente fala da justificação. Então, a gente falou da justificação. Hoje nós vamos finalizar aí nessa parte de Adão e Cristo, essa relação, né, de Adão e Cristo. Então, a primeira parte é a perdição, até a metade do capítulo 3, e até agora essa um pouquinho mais da metade do capítulo 5, nós falamos da justificação. Então, hoje nós vamos finalizar a justificação e já vamos entrar na santificação, porque nós vamos ver que uma coisa está ligada à outra, né? São coisas que são oriundas da mesma fonte. Então, deixa eu ler com vocês aqui a partir do versículo 12. Então, diz assim, capítulo 5, a partir do versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, são todos os homens, né? Todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então é interessante, né? Porque ele diz que todos pecaram pela lei, ficaram todos debaixo do pecado, mas muitos receberam essa abundância da graça. Versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muitos mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornam justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, né? Algumas versões falam onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então, até aqui, ele faz esse comparativo, então ele finaliza essa parte da justificação para nós entrar na santificação, trazendo esse homem que foi o início, né? Foi quem representou a natureza carnal desobediente, que é Adão. Então, ele é a origem dessa natureza humana. Ele é a origem do pecado, a origem da desobediência. E, a partir deles, todos que vieram após dele já nasceram com esse DNA, nasceram com essa representação, nasceram com esse estigma, nasceram com essa dificuldade do pecado, da desobediência e da rebeldia. Então, coloca aí que Adão, ele é essa representação da primeira natureza, que é a natureza humana, que foi onde ele pecou, né? Então, o pecado, tu vê que já havia uma lei. Qual era a lei? Era lá no início de Gênesis. Não, de toda árvore tu pode comer, só não come daquela árvore ali do meio do jardim, que é a árvore do bem e do mal. Então, já havia uma lei. E essa lei única que havia foi transgredida e foi desobedecida. Então, ali naquele momento, o pecado é introduzido na humanidade, no mundo, a partir da vida de Adão. Então, Adão, ele é esse homem que, a partir dele, todos que nascem após ele são pecadores, são transgressores. Essa é a ofensa, por uma só ofensa, por uma só desobediência. Entrou o pecado na vida de todo mundo. Então, ele é o Adão que é representante dessa natureza do pecado que a lei anuncia. Porque se não houvesse a lei, se não houvesse a proibição, não se saberia o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus. Sendo assim, isso já prefigurava, então isso já estava dentro do planejamento de Deus, que ia anunciar também a salvação, a graça, a partir também da obediência de um só homem, Jesus Cristo. Então, quem é Jesus Cristo? Escreve aí. Ele é o representante da natureza espiritual. Ele é o representante daqueles que são nascidos do Espírito. Por isso que ele diretamente é nascido do Espírito, né? Adão, ele é gerado do pó da terra. Jesus é gerado do Espírito. Então, o sêmen usado é um sêmen do Espírito Santo na vida de Maria. Porque ele é o representante original da natureza humana perfeita e espiritual, que aniquilou o pecado. Por quê? Porque ele veio cheio de graça e de verdade. Isso a gente vê lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Que ele veio e habitou entre nós como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele traz a graça e a verdade. Se a natureza antiga anuncia a desobediência pela lei e anuncia o pecado, agora, pelo homem que obedeceu, ele é a obediência, a gente recebe graça e verdade. Então, esse é um novo nível de fé aperfeiçoado. Por isso que a justificação, que a gente finaliza aqui, a justificação ela vem pela fé. E o que que ela traz? O que que essa fé traz? A graça e a verdade. Por isso que lá em Efésios 2:8 diz, né, que a salvação ela é pela graça, por meio, através da fé. Não é dom de homens. Então, a justificação fecha aqui, amarra aqui, né, nesse final do capítulo 5, trazendo a bondade de Deus, o dom gratuito de Deus, entregando o Filho dele por amor, para que, aonde ficou muito evidente o pecado, pela lei, a lei veio, né, através de Moisés, de Adão até Moisés, então a lei veio através de Moisés, bem especificada, porque daí já tinha a lei lá em Adão. Nós vimos a lei passando por Abraão, lembram? A circuncisão, nós trabalhamos ali no capítulo anterior, no 4.
Eu já tinha lei, mas a lei ficou mais elaborada, ficou bem escrita, ficou bem redigida na lei mosaica do Monte Sinai. Inclusive, nós trabalhamos hoje de manhã isso no devocional, né? A Agar e a Sara, Ismael e Isaac. Então, a lei veio ali no Monte Sinai. Então, quando essa lei aparece, isso fica muito claro, fica muito descrito. Então, tu vê que foi caminhando, né? Essa promessa de Adão, passou ali por Abraão, Sara e Agar ali, já com esse conflito, né? Da promessa e do homem natural, e chega até Moisés nas promessas ali das leis agora estabelecidas no Monte Sinai, sendo dada para Moisés. Então, de Adão até Moisés, foi isso que aconteceu. Então, no tempo subsequente, ficou muito claro que o homem ficou inapto para obedecer. E todos ficaram dentro dessa representação de Adão como pecador. Todos pecaram. E agora vem Jesus e ele traz a justificação pela fé em Jesus Cristo. Por isso que todos aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus, recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eles são representantes. Se nós éramos representados no pecado por Adão, agora nós somos representados na graça por Cristo, na vida do homem Jesus. Amém? E aí fechamos aqui esse capítulo 5 e a justificação, e entramos agora na santificação. Então, ele começa dizendo assim no capítulo 6. Então, agora, coloque aí, vai entrar a santificação. Essa santificação agora, nesse outro conjunto de capítulos aí que a gente vai estudar de forma modulada, a gente vai ver no capítulo 6, que é esse que nós vamos ver hoje, nós vamos ver bem claro ali, muitas promessas para a gente ali, um capítulo que oferece para a gente muitas coisas, porque a gente vai ver a vitória sobre o pecado. Então, escreve aí o capítulo 6, como cabeçalho aí, bota vitória sobre o pecado. Depois, no capítulo 7, a gente vai ver, o capítulo 7 é muito lindo. Tudo é muito lindo, né? Esse que a gente vai falar hoje é muito lindo. Capítulo 7 vai falar a vitória sobre a lei. Então, tu vê que ele traz o mesmo modelo ali, né? No primeiro capítulo de Romanos, ele falou para os gentios, né, do pecado, depois no segundo ele falou para os judeus da lei. Então, agora, no 6 ele fala a vitória sobre o pecado, no 7 a vitória sobre a lei, e fecha o 8, esse módulo de justificação, falando a vida no Espírito. A vida no Espírito vai ser o capítulo 8. Então, ele começa naquele mesmo modelo, né? Ele já fazendo uma pergunta hipotética. Lembram como Paulo usou essa maneira de escrever, essa figura literária, que ele apontava a doutrina, apontava o evangelho e formulava uma pergunta como que pensando como que os judeus iam receber aquele evangelho trazido por Paulo. Então, ele diz assim, ó, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Né? Então, ele pensa assim, bom, então se eu falei que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então eles vão fazer um cálculo, então se eu pecar mais, vai vir mais graça. Dá para entender o raciocínio dele aqui? Então, ele pensou isso, então ele já sai falando isso. Então, vamos continuar pecando para que aumente ainda mais? De modo nenhum. Então, ele é peremptório aqui. Ele é contundente aqui, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, se já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Então, escreve aí essa palavra, porque essa palavra aí ela é o centro desse capítulo 6.
novidade de vida. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma novidade de vida. E aqui ele está dizendo que nós andamos em novidade de vida. Então, nós somos essa novidade de vida para a sociedade, para as pessoas. Então, essa é a nova natureza de Cristo. Lembra que as coisas todas passaram e ficaram para trás, as coisas velhas, e tudo se fez novo? Que agora nós somos novas criaturas. É essa nova criatura na representação de Cristo. Daqueles que foram justificados pela fé e vão desenvolver um processo de quê? Santificação. Por isso que vai falar da vitória sobre o pecado. Então ele diz, olha, não peque de modo nenhum. Não é, a graça não é para as pessoas abusarem da graça. Pelo contrário, é para nós nos impormos agora pela fé a nós mesmos e entregarmos o nosso corpo para a morte. Porque nós somos batizados com Cristo e fomos mortos também com Ele. Então nós temos agora a estrutura de autoridade para impor contra o pecado que antes reinava em nós. A gente vai ver isso mais à frente. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. A gente vai ver na conclusão isso. Mas quer dizer que agora a gente tem condição de não nos conformarmos com o pecado. Porque não somos mais escravos do pecado. Agora somos batizados na morte dele. Sepultados com ele por esse batismo como um selo, né? Fomos batizados com ele, um selo, uma proclamação, uma confissão de fé daquilo que nós cremos, né? E por consequência disso fomos justificados de todos esses pecados que já foram evidenciados. Porque agora, como Cristo, nós somos também ressuscitados dentre os mortos. Qual a morte? A morte do pecado. Amém, irmãos? Tentar dar uma ligeiradinha aqui, porque a gente já atrasou um pouquinho hoje, mas depois qualquer coisa a gente vai perguntando. Então, qual a morte que nós vencemos quando nós fomos mortos ali, tivemos esse batismo da morte com Jesus, com Cristo, e agora também somos ressuscitados dentre os mortos pela glória do Pai. Então, vê que é pela glória do Pai, justificação pela fé, que gera agora, que vai levar ao desenvolvimento de santificação. Então, deixa isso bem grifado aí, porque isso é importante dentro da estrutura de evangelho. Então, nós somos ressuscitados agora dentre os mortos pela glória do Pai. Então, não é pelas nossas obras, não é por alguma coisa que a gente possa ter feito ou que a gente possa fazer. Pela glória do Pai. É por essa fé que foi depositada em nós, que nos tornou justificados, nos tornou justos. Nós vamos ver mais adiante instrumentos de justiça. E agora a gente entra para um caminho de desenvolvimento de santificação, que vai ser uma conduta de batalha contra o pecado, incessante. Essa é a maneira de andar em novidade de vida. Essa é a novidade de vida, essa é a nova natureza agora, aqueles que são representantes agora de Cristo, porque ele é o nosso original, ele é a origem dessa nova natureza perfeita. Essa é a novidade de vida, esses que migram de uma vida da lei e do pecado para uma vida da verdade em graça. Versículo 5, porque fomos unidos com ele na semelhança de sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu a desobediência.
venceu todo aquele legado, aquele DNA que nós trazíamos da vida de Adão sobre nós. Porque ele venceu essa morte. Versículo 10, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, vive para obedecer, vive para ser instruído agora por Deus, pela graça e pela verdade, que é seguindo os passos de Jesus, que mesmo sendo tentado em tudo, não pecou, andou em obediência rumo ao cumprimento do propósito que Deus tinha estabelecido para ele, uma relação íntima com o Pai. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permito que o pecado reine em seu corpo mortal. Então, olha como ele é bem contundente quando ele fala, não é para pecar, a graça não é para vocês abusarem, a graça não é para vocês ficarem soltos e pecarem, a graça é para que vocês assumam uma posição de autoridade. Antes o pecado reinava sobre a vida de vocês. Agora não é mais assim, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Lembram onde é que o pecado trabalhava? Na nossa concupiscência, no nosso desejo, nas nossas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Então, olha só, quando o pecado reinava sobre nós pecávamos deliberadamente, por ignorância, por instinto e por intuição, o que nós fazíamos era pecar. Porque nós tínhamos um senhor, um rei sobre nós, que trabalhava com as nossas paixões, com os nossos instintos, com as nossas concupiscências, desejos e cobiças. E nos tornávamos instrumentos de injustiça. Instrumentos daquilo que não era de Deus. Mas como pessoas que passaram da morte para a vida, então a ressurreição, o pecado agora não domina mais e nós ressuscitamos com Cristo, passamos para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, olha como há uma praticidade na relação agora para que a justiça se estabeleça. Para que nós possamos ir contra aqueles que são diferentes. Para que nós possamos trabalhar essa questão relacional conflitante, conturbada, desafiadora. Porque agora nós sabemos, e agora eu vou trazer 3 pontos que nós vamos trabalhar aqui, e o primeiro ponto é esse, é sabemos, saber. Então escreve aí, o primeiro ponto, saber. Agora nós sabemos que nós ressuscitamos para a vida e também vencemos a morte, vencemos o pecado que reinava sobre nós. E agora nós assumimos o domínio com autoridade sobre o pecado. Então, tu tem que saber disso. Então, sabemos, a gente vê o sabemos ali. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Sabemos, aí tu vê no versículo 6, ali que ele diz, sabendo isso. Então, fala de uma consciência, do saber, do conhecimento, né? Aí no versículo 9 também, ele diz assim, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então, esse saber, esse conhecimento, então, o primeiro ponto que a gente precisa ter para assumir esse domínio, essa autoridade agora, sobre a nossa conduta, sobre o nosso entendimento, é saber, é o conhecimento. Por isso que o problema é o conhecimento. E lá no versículo 16 também ele fala, será que vocês não sabem que, ao oferecerem seus corpos, então, esse saber da ressurreição, esse conhecimento agora que pela fé
nós somos justificados e vamos desenvolvendo agora essa consciência de santificação, conhecendo a Deus pela palavra dele, conhecendo a Deus pelo Espírito que vai testificando agora entre nós, e conhecendo a Deus pelo Espírito da comunhão, que nos coloca na comunhão para nós desenvolver essa sapiência, esse saber, para nós poder nos impor ao sentir. Então, o saber, ele se sobrepõe ao sentir. A lei está ligada ao sentir. E a graça está ligada ao saber, ao conhecimento. Por isso que é pelo conhecimento que a gente desenvolve a fé e que a gente desenvolve a santificação. E o pecado passa a não ter domínio mais sobre nós. Então, o primeiro ponto é esse saber. Está no versículo 6, 9 e 16. O segundo ponto é a questão de considerar, que está no 11. Assim também vocês considerem-se mortos por pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, é considerar, esse verbo aqui no grego, é um verbo que fala diz respeito à contabilidade. Então, fala de comparação, de observação. Considerar, observar. Comparar, contar, é contábil, né? Contar. E concluir, e definir. Então, considerem-se. Considerar de si mesmo. Fazer conta. Então, vê que isso está ligado a pensamento, a reflexão e a meditação. Então, o segundo ponto é o considerar. Considerem-se. Assumam essa posição a partir de um pensamento, de um cálculo. Então, tu vê como a fé ela é racional, ela é razão. Então, o primeiro ponto é saber, que é o conhecimento, que vai superar o sentir. E o segundo ponto é considerar, que é o pensamento, que é fazer conta. E o terceiro ponto é o oferecer-se, a oferta, o oferecer-se a si mesmo. Oferta voluntária. Então, porque eu sei, eu calculo e me considero e agora eu me ofereço. É o terceiro ponto. Está dando para caminhar comigo aqui? Estou muito rápido. Já é? Então, os 3 pontos. Então, o primeiro ponto é o saber. Agora eu preciso conhecer. Conhecer o quê? Conhecer que eu era escravo do pecado e agora eu recebi fé, fui justificado e agora eu nasci no batismo ali, eu declarei a posição no batismo, o batismo da morte, e como Cristo morreu e ressuscitou, eu também morri e ressuscitei. Então, agora eu começo a conhecer uma natureza perfeita, além daquela limitada e escrava do pecado que Adão me ofereceu. Então, eu conheço agora, eu conhecendo, como é que eu conheço? Eu considero, eu penso, eu analiso, eu comparo. E aí, conhecendo e considerando, sabendo, e agora calculando, eu me ofereço. Então, oferecendo-se. Aqui está ligado a sacrifício, né? Voluntário. Isso aqui conecta lá em Romanos 12 também, que daqui a pouco nós vamos chegar lá, que é: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que ofereçam, lembram disso? Que ofereçam seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Então, é oferecer integralmente a Deus. Então, há uma entrega, como Cristo, na vida de Jesus, se ofereceu integralmente a Deus. O que é oferecer a Deus? É obedecer propósito. Não é fazer sacrifício para ser aceito. É porque eu já sei, considerei que eu me ofereço não fazendo sacrifício para receber alguma coisa, mas porque eu conheço que eu sou o sacrifício. Eu entrego a minha vida em sacrifício. Amém, irmãos? É forte isso, viu?
Isso é forte em Cristo Jesus, assim. Que é um desenvolvimento de santificação por aquele que... Por isso que a justificação está conectada com a santificação. Também isso é pela fé. A graça vai nos impulsionando. Então, esses 3 pontos. Saber, considerar e oferecer. Então, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Também no 13, também ofereço os vossos membros do corpo pecado como instrumento de justiça, para que como as pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. Essa é a oferta, para ser instrumento de justiça agora, naquilo que Deus se propôs através de nós, através dos nossos dons, através do destino que Ele tem para nós. Então, nós somos instrumentos de justiça na terra, a igreja, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Versículo 15, então, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Então, ele faz a mesma pergunta, o mesmo fundamento do questionamento que ele elaborou no primeiro versículo desse 6. Então, ele vem de novo, marcando de novo, batendo nessa tecla, sublinhando. Então, já que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, dá para pecar? Aqui ele está marcando com muita veemência, queridos, que ele não aceita o pecado. E não quer dizer que nós não vamos errar. É interessante isso, porque depois no capítulo 7, nós vamos ver que ele diz que o pecado habita em nós. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, corpo do pecado? Mas ele faz agora essa mesma... ele usa essa mesma forma literária. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? O Paulo diz de modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. Olha aqui, irmãos, é lindo isso aqui. Sabe por quê? Porque agora está estabelecido o livre-arbítrio. Ele está dizendo, olha, quem você servir, vocês vão obedecer. Seja o pecado para a morte, ou seja, para ser instrumento de justiça na obediência. Então, agora nós vamos ter a condição de escolher, de decidir. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido escravo do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Então, tu vê, ele está dizendo, antes vocês sendo escravos do pecado, vocês não tinham outra coisa para fazer, vocês estavam ali completamente submetidos àquela doutrina. Isso ele também fala lá no capítulo 1, lembra? Está todo mundo destituído da glória de Deus, porque ele entregou. Então, olha só que tremendo, né? Porque Deus nos entrega, presta atenção nisso que eu vou te falar. Então, olha só, Deus nos entrega ao pecado, nos deixa ali numa condição escravizada, como ele fez com Adão, e depois, pela fé, ele justifica a nossa vida, nos dá conhecimento, nos dá entendimento, nos ajuda a considerar agora as coisas, e agora nós decidimos essa oferta. Nós temos o livre-arbítrio de escolha agora. É linda essa redenção em Cristo Jesus. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Olha só agora. Só que servos da justiça é agora escolher ser instrumento de justiça, mesmo o pecado ainda habitando em nós. Olha que batalha, irmãos. Que a justificação não é assim, Deus arrancou o pecado da gente, agora a gente não pega mais. Não. Por isso que são bons combates, é batalha aqui para guardar a fé. Porque o pecado está ali, mas agora nós sabemos, consideramos e nos ofertamos, porque
conhecemos que somos instrumento de justiça e não de injustiça. Como é que a gente pode saber isso? Por causa que a gente volta lá no pecado e a gente sabe como é que a gente era. A gente sabe o afã que a gente tinha pelo pecado, a gente sabe a voracidade que a gente tinha pelo pecado, como a gente gostava de ser esse instrumento de injustiça. Porque nós não tínhamos escolha, nós tínhamos um rei. Então, agora nós temos um redentor que nos dá a possibilidade de, voluntariamente, a gente se submeter a ele, se tornar instrumento de justiça. Então, aí ele diz assim, ó, fala em termos humanos por causa da limitação de vocês. Então, ele começa a se desculpar de alguma coisa que ele vai falar, finalizando aqui. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como oferecer os seus membros. Olha a oferta antes, né? Lembra lá o terceiro ponto? Oferta. Então, assim como vocês ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que levam à maldade. A iniquidade, né? Isso aqui é iniquidade. Escravos da iniquidade. Assim ofereço agora seus membros para que sejam servos da justiça para o quê? Santificação. Então, agora a gente começa a trilhar um outro caminho, fazer outras escolhas, tomar outras decisões. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Então, olha só, é como se nós estivéssemos absolvidos, porque não tinha como nós escolher a justiça. Nós tínhamos que escolher sermos instrumentos da injustiça, em alguma área, em alguma proporção, em algum momento. Mas nós estávamos livres aí. Estávamos isentos, né? Essa palavra aqui está ligada à palavra alforria, que é no sentido que a gente como escravo, a gente se sentia livre. A gente estava livre, estava alforreado, né? Em relação à justiça. Não tínhamos como. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Aí ele começa a questionar. Que fruto vocês escolheram naquele tempo que vocês eram escravos do pecado e que vocês eram instrumentos de injustiça? Somente as coisas de que agora você se envergonha. Então é isso que nós escolhemos. Por isso que a gente tem que se envergonhar de tudo aquilo que a gente fez, viu, irmãos? Tem que se envergonhar. Às vezes a gente fica contando testemunho do passado aí com um jeito diferente. Parece que até a gente se orgulha disso, tem saudade disso. Que é isso, irmão? Isso é vergonha. Isso é uma tristeza, isso é imundícia. A gente fala para testemunhar a transformação desse Adão em Cristo. Só que tem que ter vergonha de tudo que tu fez. Eu fico com vergonha de tudo que eu fiz. Nesse tempo aí que eu estava, mesmo sabendo que eu estava livre, mas eu tenho vergonha. Então a gente tem que ter vergonha. Esses são os frutos que a gente colhe, assim, se envergonham, porque o fim delas é a morte. Essa é a vergonha. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. Olha que lindo, irmãos. Olha agora como é que é. Antes era para a morte. Antes, quando nós éramos instrumentos de injustiça, tudo que a gente plantava, e olha que interessante, que a gente plantava, né? Porque havia uma colheita, e a colheita era vergonha. E agora não. Agora é vida e a colheita é santificação. Começando a pensar em tudo que é puro, a buscar tudo que é puro. Aleluia. Que lindo isso, né? Nos tornamos servos de Deus, que bom, né? Que bom poder ser servo do Senhor, né, irmãos? Antes a gente achava que era livre, né? É interessante, porque a gente achava que era livre, a gente era muito mais escravizado às coisas da injustiça. E agora a gente voluntariamente se coloca como servo de Deus, porque é o nosso Pai, nós somos filhos. E somos servos mesmo, trabalhadores mesmo, dessa grande seara, né? E a colheita agora é para a santificação. E o fim, nesse caso, o que é? A vida eterna. Então, o que a gente colhia
Quando a gente é instrumento de justiça, morte, vergonha, pecado. E agora a gente colhe a vida eterna, que é essa relação de descendência que a gente tem falado, né? Vida eterna, essa relação, pensando na descendência, trabalhando na descendência, sendo testemunho de justificação e de desenvolvimento e santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa última parte aqui dá um fechamento aqui bem conclusivo, né? E bem didático também. Porque ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, por que o salário do pecado? Porque é aquele que trabalha pensando em recompensa. Aquele que é escravo. O escravo trabalha pela comida, trabalha pela recompensa, trabalha pelo reconhecimento, trabalha por vaidade, trabalha simplesmente por desenvolvimento de capacidade, buscando bajulação, buscando pertencimento. É uma pessoa insegura. O salário dele é a morte, o afastamento de Deus, afastamento da graça, da verdade. Mas depois ele não fala de salário, ele diz o dom gratuito de Deus, porque Deus ele não faz nada cobrando nada. É graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa vida em família, que a gente tem experimentado, irmãos. Essa é a conclusão que eu chego. Essa é a conclusão que eu cheguei hoje. Antes nós éramos solitários ali, escravos do pecado. Colhíamos vergonha, morte, afastamento de Deus, solidão. Gente que andava sozinho, não andava com ninguém. Esse Adão se escondendo, fugindo, se justificando. Ah, foi Eva que tu me deu, foi ela que se justificou. E aí Cristo vem nos justificando. E agora a gente vem para esse ambiente seguro da comunhão dos irmãos. É aqui que a gente desenvolve a santificação, porque já fomos justificados, fomos feitos justos. Então vivemos agora pela fé. O justo viverá pela fé. Que recebemos um dom gratuito de Deus de nos tornarmos servos de Deus voluntariamente. E isso aqui, queridos, não quer dizer que a gente não erra. A gente erra volta e meia, a gente pisa na bola, e não é pouca coisa, irmãos. Mas agora a gente está num caminho, nós não podemos estar pecando deliberadamente, a gente tem que ficar envergonhado, a gente tem que abrir o nosso coração para a confissão do pecado, a gente tem que abrir o nosso entendimento, não podemos nos conformar com esse mundo. Por isso que ele é peremptório. Paulo é contundente, diz, não é para pecar. A graça se sobrepôs ao pecado, mas não é para pecar. Quem anda, quem morreu com Cristo, quem ressuscitou, agora ele é essa novidade de vida. Queridos, a igreja é uma novidade de vida para a cidade. A tua vida é uma novidade de vida. A tua estrutura emocional que está ganhando é a novidade de vida. O jeito que tu anda em família é a novidade de vida. As coisas que tu está aprendendo agora, sabendo, é a novidade de vida. As coisas agora que tu não é mais precipitado, nem impulsivo, porque agora tu considera as coisas, tu faz conta, é a novidade de vida. E a grande novidade de vida é tu te oferecer como um sacrifício. Uma vida humilde. O que a gente quer agora é desenvolver essa santidade. Então, hoje a gente deu um passo aí nesse desenvolvimento de santidade. E o que fica aqui, que eu quero que tu escreva, aí com letras garrafais, tu sublinhe, aí, é que não temos forças em nós mesmos para vencer o pecado. Isso precisa estar muito claro para nós, queridos. Nós não temos forças em nós mesmos para vencer o pecado, nós carecemos da graça de Deus.
Nós carecemos dessa fé que nos justifica e que nos conduz à santificação. A justificação, essa absolvição, nos conduz à santificação. A santificação tem que ser uma escolha de ser servo de Deus, uma escolha de depender dele, de continuar tendo certeza que nós não conseguimos. Cada manhã que a gente acorda, queridos, a gente tem que ter certeza, eu não vou conseguir vencer o pecado por mim mesmo nesse dia. O mal desse dia que está proposto para mim, eu não consigo vencer. Só com o Senhor. Só se eu andar na santidade do Senhor. Só se eu andar com o sangue do Senhor me justificando. Senão eu vou querer estar me justificando todo dia. E esse é o grande engano do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, o engano do nosso coração. É que a gente pode vencer por nós mesmos e a gente não pode vencer. É pela graça, é pela palavra. Essa natureza que foi crucificada pela cruz. O pecado, sabe a figura da cruz? Ele é a figura da morte do Adão e do nascimento de Cristo. Então, essa natureza do pecado da lei foi crucificada naquela cruz. É aí que nós vencemos o mundo, pela fé. A vitória que vence o mundo é a fé. Essa natureza foi crucificada pela cruz de Jesus. Amém, queridos?